Bom dia, gente. Como vocês estão? Falem aí pra mim. Gente, hoje a gente vai falar sobre algo que é o que eu mais escuto aqui. É o que vocês mais me trazem. E principalmente, é algo que lá atrás eu também vivi. E é justamente porque eu vivi que eu entendo exatamente o que tu sente, como tu se sente. Por que será que tu sabe o que fazer e tu continua não fazendo? E não é o que geralmente a gente pensa. A gente tem várias ideias na nossa cabeça, né? De por que a gente sabe, quer, mas não consegue. E talvez tu saiba exatamente o que fazer, só que tu continua não fazendo. Aí tu pensa, tu fica fazendo vários planos, tu entende, só que na hora de agir tu trava, é como se tu estivesse amarrado. Sabe aquela sensação? Parece que eu tô amarrada, só que tu te sente ao mesmo tempo muito culpada porque tu não tá amarrada, só que simplesmente tu não consegue fazer e tu não sabe nem explicar como que isso acontece. Deixa eu te falar uma coisa. E talvez isso aqui vai mudar a forma como tu se enxerga, né? Principalmente a partir de hoje. Porque talvez tu esteja pensando aí, eu não faço porque eu não sou capaz. Isso não é pra mim. Eu não tenho ou eu não estou tendo força de vontade suficiente. E isso é, na verdade, uma crença. Porque pensa bem, se fosse, tá? Se fosse isso mesmo, tá? Se tu não tivesse capacidade, se tu não tivesse força de vontade, por que tu pensa tanto nisso? Por que isso dói tanto? Por que isso te incomoda tanto? Por que tu te cobra tanto? Por que é tão pesado para ti não fazer isso aí que tu gostaria de fazer ou que tu sabe que tu tem que fazer e não consegue? Quem não quer realmente fazer, quem não tem realmente força de vontade, não sofre por não fazer. Quem não quer fazer de verdade, não sofre por não fazer. Só que tu sofre. E quando eu falo que eu sei exatamente como tu se sente, é porque eu me senti exatamente assim há uns anos atrás. E não é muito tempo atrás não, viu, gente? Posso dizer que há 3 anos atrás eu me sentia assim. E eu me culpava muito, era muito pesado pra mim. Era aquela coisa de deitar de noite, a cabeça no travesseiro e pensar, meu Deus, mais um dia que eu sabia o que eu tinha que fazer, que eu queria ter feito várias coisas em relação a isso e eu não fiz. E aí vem aquela historinha toda, né? Ah, mas amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou fazer diferente. Chega amanhã, tudo se repete. O ciclo se repete. E cada dia que passa, tu vai se sentindo mais culpada, né? Porque tu sabe o que tu teria que fazer, tu sabe o que tu queria fazer. Tu até sabia como fazer e simplesmente tu não fez. E aí vai se repetindo aquele padrão, né? Tu entende o que tu precisa fazer, tu te organiza, tu planeja. Aqui dentro é como se tivesse tudo feito. Só que lá no fundo, e tu até se compromete a fazer aquela história, amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou fazer. Só que amanhã, o que acontece? De novo, tu adia, tu se distrai com várias coisas. Muito inconscientemente, é naquele automático mesmo. As coisas vão acontecendo. Tu evita. Aí tu até, sei lá, tu começa a fazer, né, o que tu tem pra fazer, e aí tu olha pro lado. Ai, a louça tá cheia a pia tá cheia de louça. Eu vou primeiro lavar essa louça. Aí quando tu vai lavar a louça,
tu vê outra coisa para fazer. E aí tu lembra que tem roupa para estender. E aí tu vai estender a roupa. E assim tu vai. E aí tu vai encontrando várias coisas. E aí, como mágica, chega lá, final da tarde, tu olha, meu Deus, eu me envolvi aqui fazendo outras coisas e não fiz o que eu tinha que fazer. Aí vem aquela sensação que o dia te engoliu, né? É como se o dia tivesse te engolido. Essa era a sensação que eu tinha. Os dias me engoliam. E aí o dia se repetia, a semana se repetia, o mês se repetia. E, gente, às vezes tu tá aí há anos com essa rotina se repetindo. Bom dia, Nilson. É isso aí, o importante é que tu chegou. E aí depois vem o pior, né? Que é a culpa, é a frustração, é aquela sensação de incapacidade. É aquela sensação de, meu Deus, mais um dia que eu passei assim. E aí dá uma sensação de fracasso, culpa. É cansativo isso. É muito cansativo. E observa que aí tu inconscientemente tu fica pensando, mas me falta tempo para realizar isso. Ou me falta aprender mais alguma coisa. E na verdade não é. Tu simplesmente passou o dia inteiro ali fazendo várias outras coisas e fugindo daquilo. Só que, gente, será que se é algo que tu quer tanto, que dói tanto por não estar fazendo, será que realmente tu está fugindo porque tu quer? Ou porque tu não consegue fazer diferente? Aqui está o ponto, né, gente? Não é sobre querer saber, não é sobre planejar, não é sobre escolher ou decidir. É sobre conseguir. E por que tu não consegue? Por que existe aí uma parte tua que quer crescer, que quer avançar, que quer fazer o que tu estipulou aí para fazer, mas não consegue fazer? E aqui é o ponto que muitas vezes ninguém mostra, é o ponto que muitas vezes tu não está olhando, e é justamente o ponto que vai resolver tudo. Existe um conflito interno aí dentro de ti mesmo. Então existe uma parte que quer crescer, que quer realizar isso que tu quer realizar, brigando com outra parte tua que quer te proteger, que está tentando te proteger. Mas me proteger do que se eu quero tanto realizar isso? Não é sobre te proteger do que tu quer realizar, nem das ações para realizar isso. Mas o que fazendo e realizando isso pode acontecer depois. E aí esse problema tá aqui, que é tudo que tem registrado aí, que te leva a pensar inconscientemente que isso pode te trazer alguma dor. E a nossa mente, ela vai sempre nos proteger da dor. Então, quando tu quer fazer e não consegue, existe aí uma mente tentando te proteger de uma suposta dor que talvez nem fosse acontecer, ou que mesmo que o que ela imagina pudesse acontecer, não precisa gerar essa dor. Porque tu não precisa mais viver nessa dor. Como é que a gente faz para não viver mais isso, para não sentir isso, para nossa mente não ficar mais se protegendo disso? A gente resolve as referências em relação a essa dor. Toda vez, tá? Que tu estiver para realizar algo, para ir para um próximo nível, a tua mente, ela tende a te proteger de alguma forma. Como? Sempre que a gente vai fazer qualquer coisa, a nossa mente, ela busca uma referência. Lembra que eu já expliquei para vocês? Então, por exemplo,
quero tomar água. Eu pego minha garrafa, eu abro, tomo água, naturalmente. Para tomar água, na hora que eu pensei em tomar água, a minha mente buscou essa referência bem rápido. E o que ela deduz? Tomar água é seguro, não traz dor, pode tomar água e eu tomo água com muita facilidade. Agora, quando tu vai, por exemplo, sei lá, quero mostrar meu trabalho aqui na internet, que é o que vocês mais me trazem, né? Na hora de pensar em fazer alguma coisa, em gravar um conteúdo, em fazer um conteúdo, fazer uma live, não sei, a tua mente vai fazer a mesma coisa. Ela vai buscar essa referência. E quando ela busca essa referência, ela vai encontrar algo aí que é justamente aí que está o problema que te impede de fazer. Sabe a facilidade com que eu pego água e tomo água? Se tá tudo resolvido aqui na tua mente em relação a, por exemplo, exposição, julgamento, risco, mudança, seja lá o que for, tu vai fazer com a mesma naturalidade do que tu fosse tomar essa água. Agora, se no momento que tu pensa em, por exemplo, te expor aqui, a tua mente busca essa referência e encontra perigo de dor. É inconsciente, mas é mais ou menos assim. Lembra quando tu era criança, que tu foi falar tal coisa e a tua mãe disse que o que tu falava não importava? Ou que tu falava demais? Ou que criança tinha que ficar quieta? É melhor tu não te expor aqui na internet, porque pode ser que tu sinta essa dor de novo. Então não vamos fazer. Vai fazer outra coisa. E a tua mente te leva a lavar a louça, a estender roupa, a não fazer aquilo que tu ia fazer. Por quê? Te protegendo de uma dor. De forma bem simplificada, é isso que acontece. E é cientificamente comprovado que quando isso acontece, esses pensamentos, essa consulta que a tua mente faz, essa referência que ela encontra, gera um sentimento e sensações no teu corpo, que automaticamente vão te paralisar. E tu não consegue agir, tu não consegue fazer o que tu queria fazer, mesmo sabendo, mesmo querendo. Mesmo estando decidida hoje eu vou fazer isso aqui. Simplesmente, aí sabe essa sensação que a gente falou lá no início da live de estar amarrada? É daí que vem essa sensação de estar amarrada. É a tua mente te protegendo. Tá, mas Letícia, como é que eu saio disso então? Resolvendo a referência. Se existe aí uma referência de que se expor, por exemplo, pode trazer uma dor, a gente vai atualizar essa referência mostrando para ela que não. Muito pelo contrário. Essa exposição não vai trazer dor. Essa exposição vai ajudar muitas pessoas, vai mostrar para as pessoas o teu trabalho, vai fazer com que tu venda o teu trabalho, com que tu mostre o que tu sabe, com que muitas pessoas sejam beneficiadas por isso. Em palavras bem simples é isso que a gente faz, mas é claro, né, gente? Tem todo um passo a passo, tem as ferramentas certas. E de novo eu digo, é ciência, é neurociência, né? É comprovado que a gente consegue mudar essas referências, né, que estão gravadas aí na nossa mente. E através dessas ferramentas certas, a gente consegue mudar isso. E aí, observem, o que acontece quando a gente resolve a questão principal, o problema, a raiz desse problema. Sabe, a raiz do que está te travando e te impedindo de fazer, que está te fazendo procrastinar, seja na área que for aí na tua vida, quando a gente resolve, automaticamente todo o sistema vai mudar. Lembra quando a gente foi tomar água e a gente tomou água com muita facilidade porque a referência era de que tomar água era seguro? A nova referência que a gente vai instalar é de que se
se expor aqui é seguro. E aí, ao invés de se sentir amarrada, tu vai sentir leveza e vai fluir. Vai ser como pegar tua garrafinha de água e tomar. Vai se tornar algo tranquilo, natural. E o teu corpo não vai mais te segurar. E aí tu vai encontrar tempo. Tu vai encontrar maneiras. Mesmo com um pouquinho de vergonha, um pouquinho de insegurança, porque é algo novo, tu vai vir e tu vai fazer. Porque não existe mais a proteção. Há uma dor que na verdade nem existe, né, gente? Muito pelo contrário. Se a gente parar para pensar no exemplo que eu dei, tu tem muito mais a ganhar. Só que enquanto a gente vive na dor, enquanto a gente deixa essas referências que a gente construiu lá na infância dominarem a nossa vida não vai andar. O nosso cérebro ele sempre vai escolher o que é conhecido, o que é seguro, o que não gera nenhum tipo de ameaça. E se as referências trazem, né, a informação de que isso pode doer, de que isso é perigoso, de que isso não é seguro, tu sempre vai travar. E assim acontece qualquer coisa que hoje tu não esteja conseguindo na tua vida. Então, se tu não consegue vender, se tu procrastina demais, se tu é muito insegura nos relacionamentos, se tu é muito reativa nas situações, se tu é uma pessoa que não acredita mais em ti, se tu estuda muito, mas não consegue aplicar o que tu estuda, se tu fala sim para todo mundo e não para ti o tempo todo. E eu poderia ficar aqui por horas te dando vários pontos onde isso se manifesta. Em resumo, qualquer coisa que te trava, qualquer bloqueio que tu tenha hoje, tem solução. E todos eles e qualquer um deles só pode ser resolvido quando tu resolve a raiz que está causando essa trava ou esse bloqueio. Gente, sinceramente, eu já estudei tantas coisas, eu já utilizei tantas ferramentas. Inclusive, eu já trabalhei de várias formas, mas eu não conheço nenhuma tão rápida, tão eficaz e tão simples ao mesmo tempo de resolver qualquer trava do que reprogramando a tua mente através da atualização, né, da reconsolidação de memórias, que é uma ferramenta da neurociência. E de novo, repito, é ciência. Então, tu não vai resolver ali a parte superficial. O que geralmente acontece hoje, tá? E talvez tu já tenha comprado vários cursos, feito mentoria, terapia, várias coisas aí, e nada resolveu o teu problema. A maioria dos profissionais, infelizmente, trabalham o quê? A parte superficial, a parte do temperamento, a parte do comportamento, que é aquela parte de, tá muito tempo no celular? Vamos reduzir o uso do celular. Não tá conseguindo fazer dieta? Não consegue parar de comprar doce, de comer doce? Não compra mais doce. E não é assim que se resolve as coisas. É aqui. Não é porque nada a gente consegue manter. Então, por exemplo, não consegue parar de comer doce, não compra mais doce. Primeiro lugar que tu for que tiver doce, uma oportunidade, tu vai comer o doce. Não é sobre resolver o comportamento da parte externa que a gente vê, que a gente entende. Não é. Mudando aqui, resolvendo a raiz do que faz tu agir assim, automaticamente vai mudar os seus comportamentos, onde tu vai conseguir escolher. Eu sempre falo para vocês, né? A gente tem duas opções. Ou a tua mente te domina, ou tu domina a tua mente. Se tu tem travas, tem bloqueios emocionais, e tu não tá conseguindo
realizar o que tu quer, alcançar teus objetivos, fazer o que tu precisa fazer, quem tá te dominando é a tua mente. Só que tu tem o poder de reverter isso. Então, a partir do momento que tu resolve, não, a partir de hoje eu vou olhar para a raiz do que tá me causando esse problema, eu vou resolver e eu vou dominar aqui o pedaço. A partir de hoje é o que mando aqui. Então, tudo que... Pensa assim, ó. Muitas vezes tu te viu aí procrastinando, por exemplo, e tu pensou, mas eu sou uma fraca mesmo, né? Passou o dia inteiro aqui, eu inventei várias coisas e não fiz aquilo que eu tinha que fazer. Nossa, eu devo ser muito fraca mesmo, muito incapaz. Mas eu não tenho força de vontade, eu sou preguiçosa. E é horrível tu ter essas conversas contigo. E não é nem justo. Eu sempre digo, né? Essas coisas que tu te fala, tu falaria pra tua melhor amiga na mesma situação? Não. Tu precisa ser tua melhor amiga. E entender que tu procrastina porque o teu cérebro ele tá te mantendo onde ele considera seguro. Só que esse seguro que o teu cérebro considera continua te mantendo pequena, travada, né? Te mantém aí no mesmo lugar. Um lugar que é muito desconfortável para ti, porque não é onde tu queria estar, mas ainda é conhecido. Gente, é comprovado, tá? As pessoas, mesmo querendo ir para outro lugar, elas se mantêm muitas vezes num ambiente tóxico, num relacionamento tóxico, por exemplo, num lugar ruim, numa situação ruim, porque esse lugar é conhecido. Em resumo, inconscientemente, a gente prefere se manter num relacionamento tóxico, ruim, do que ir para um novo relacionamento saudável. E é claro que é inconsciente, né, gente? Por quê? Porque esse ruim aqui a gente conhece, é familiar. E mesmo a gente conscientemente querendo mudar, o nosso cérebro não deixa. Porque é o que ele conhece. E ele não entende o que é bom ou ruim. Para o cérebro o que importa é o que é conhecido, familiar. Se as tuas referências, se as tuas memórias, se o que tu tem de registros aqui não forem atualizados, nada na tua vida vai mudar. Tu vai continuar com os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos e, infelizmente, os mesmos resultados também. Não tem como ser diferente. Enquanto tu não resolver isso, tu vai continuar sabendo e não fazendo, entendendo, aprendendo e não aplicando, e querendo muito fazer as coisas e adiando. Gente, isso vai minando uma coisa muito importante, que é a tua confiança contigo mesma. O novo, o desconhecido nos assusta, com certeza. E o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai nos proteger. Ela vai nos tirar sempre do que é desconhecido. A gente querendo ou não. Quando, né, isso acontece, quando tudo isso que a gente faz vai minando, né, a nossa confiança na gente mesmo, tu para de acreditar em ti. E todas as vezes que tu tiver que agir, tu vai lá e tu se abandona. Então, não adianta tentar resolver isso só com disciplina. Às vezes com a gente pensa, mas eu preciso daquele curso que eu ainda não comprei. Quando eu comprar aquele curso eu vou conseguir fazer. Não. Disciplina não sustenta um padrão emocional que não foi resolvido. Um novo curso, mais conhecimento. Mudar, às vezes já viu
pessoas, eu já tive essa percepção em alguns momentos da minha vida. Não, as coisas aqui estão muito ruins. Se eu mudar de cidade, as coisas vão melhorar. Se eu mudar de casa, se eu mudar de relacionamento. Não, gente. Enquanto a gente não resolve em nós, a gente pode ir para outro planeta. Os nossos resultados não vão mudar. Então, o ponto de partida de resolver a tua vida, seja o problema que for, a trava que for, o bloqueio que for, é reprogramando a tua mente. Não tem outro jeito. Então, não adianta resolver com nada externo, tá? Não é só olhar para o comportamento, não é querer ter mais disciplina. Nada disso sustenta um padrão emocional que não está resolvido. Porque daí tu começa, mas tu não mantém. Tu começa e tu desiste, tu começa e tu trava. Ou pior, tu procrastina e tu nem começa. Então por isso que o problema não está no que tu faz. Está no sisteminha aí que tá rodando dentro de ti. Lembra que eu sempre falo aqui para vocês que existe um sistema, né? Pensamento gera sentimento, que gera o comportamento e automaticamente o resultado. Se as referências aqui são erradas, negativas, são crenças limitantes, as sensações e os sentimentos vão ser ruins, negativas, o comportamento vai ser de paralisar, de travar, de não conseguir. Automaticamente o teu resultado vai ser o resultado que tu não está tendo, né? Resultado muito ruim, de não alcançar nada do que tu quer, de não conseguir fazer nada do que tu gostaria, de não conseguir resolver aí as tuas questões. Quando a gente resolve aqui, o sistema vai continuar rodando igual, só que o resultado vai ser outro. Então, crenças resolvidas, referências atualizadas, vão gerar bons sentimentos, boas sensações que vão liderar as tuas ações, vão te trazer comportamentos bons, hábitos bons, automaticamente o resultado que tu gostaria de ter. Parece mágica, mas é ciência. E é exatamente isso que a gente trabalha lá dentro do programa De Volta às Suas Raízes, né? Que é o nosso programa de reprogramação mental. De forma muito direta, certeira e ao mesmo tempo simplificada, a gente resolve todas as referências que tu precisa atualizar. Sabe o que é mais incrível, gente? Que lá dentro do programa, uma mesma aula, tá? Que tu vai resolver uma questão, nessa mesma aula tu pode resolver inúmeras. Por quê? Cada vez que tu faz o exercício, tu vai resolver uma crença diferente, uma memória diferente, uma referência diferente. Então, se tu pegar uma única aula e reassistir ela várias vezes, cada vez que tu reassistir ela, tu vai resolver alguma coisa diferente. Só que lá tem várias aulas, te direcionando para resolver todas as áreas da tua vida. Não importa o que é, tá? Não importa se é questão de resultado, de comportamento, se a tua questão é muito emocional. Inclusive, gente, tem uma aula lá específica que eu coloquei como bônus, que mostra que muitas das questões físicas, né? Doenças mesmo, sintomas, a gente consegue resolver atualizando aqui as nossas referências. Essa aula ficou incrível. Incrível. Quantas dores de cabeça, gastrite, bruxismo, fibromialgia, várias outras, né? Lá dentro da aula eu trouxe vários exemplos. São causados por questões vividas que foram somando aí no teu corpo e em algum momento o teu corpo fala, coloca isso pra fora em formato de sintoma, né? E sabe aquelas coisas que tu já tentou resolver de todas as maneiras? Tu já tomou remédio, tu já fez exame, nem encontrou às vezes a causa, já tentou de tudo e nada resolveu? Tá aqui, ó. É aqui que a gente resolve. Então, gente,
se existe ferramenta mais poderosa para resolver qualquer questão que tu tenha de forma rápida e principalmente definitiva, é a reprogramação mental. Então, é simples. Só que não adianta eu vir aqui te contar tudo isso e tu não fazer nada. O próximo passo é tu dizer, eu quero resolver. Eu tô cansada, eu decidi que eu não vou mais viver assim. E eu só precisava entender como que eu ia resolver isso, pois agora eu te entreguei aqui a chave na tua mão. É reprogramando a tua mente, atualizando as tuas memórias que tu vai resolver qualquer trava ou bloqueio que tu tem. Como que eu faço isso? Digita aqui eu quero ou me chama lá no direct que eu vou te dizer como que a gente vai resolver isso. Da maneira mais simples, mais rápida e principalmente definitiva que eu conheço, tá? E eu quero muito que tu conheça também, porque é algo que me libertou. E é algo que todos os dias liberta várias mulheres também. Então chega de viver nesse lugar de medo, de insegurança, de procrastinação, de travas que te limitam e não deixam tu viver a vida que tu gostaria de viver, né? Porque a gente merece muito mais. A gente merece ser feliz, viver de uma maneira muito mais leve. Então, se tu te viu aqui, em algum ponto que eu descrevi, comenta aqui embaixo, eu quero, tá? Ou me chama lá no direct, eu vou tirar todas as tuas dúvidas, te explicar como é que o programa funciona. Porque continuar sabendo e não fazendo, já não dá mais, né? Tenho certeza que tu tá cansada. E eu sei exatamente como é isso, porque eu também já me senti assim. Cansada, frustrada, culpada, com aquela sensação de, meu Deus, devo ter algum problema, porque nada dá certo na minha vida. E não. A gente precisa só ajustar aqui, ó, a tua mentalidade. Existe um caminho para isso. E como eu falei para vocês, eu não conheço o caminho mais simples, mais rápido e mais acessível do que esse que eu tô te entregando aqui. Tá bom, minhas lindas? Então tá bom. Então eu espero para dar o próximo passo junto contigo, tá? Pode digitar eu quero aqui na live, abaixo da live, ou me chamar lá no direct e me fala assim, Letícia, tô travada, ou tô com tal problema, como é que a gente faz para resolver isso? Como tu falou lá na live, de forma rápida e definitiva, porque eu não aguento mais, eu já tentei de tudo e nada resolveu, pois isso tu ainda não tentou, tá bom? Então estamos combinadas, alinhadas, eu espero ter te ajudado e amanhã a gente tá juntas aqui de novo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra aqui de novo.